Você já sabe fazer tabela dinâmica? Nesse vídeo você vai aprender a transformar tabelas como essa daqui, uma tabela de vendas, em resumos gerenciais como esse daqui, que são tabelas dinâmicas para a gente ter as informações sumarizadas. E através desses resumos também você vai estar aprendendo a criar filtros segmentados, para que você consiga fazer análise cada vez mais abrangente e realmente consiga utilizar no seu dia a dia de trabalho, que você aprenda. E aqui você vai ter dois exemplos nesse vídeo. Além dessa sumarizada, a gente olhando também com a linha do tempo. Então vem comigo aprender um pouco mais de Excel. Bom, eu me chamo Hélito Oliveira e eu vou estar te ensinando a criar essas tabelas dinâmicas. Então vem comigo. Bom, pessoal, o material que vai estar sendo utilizado nesse vídeo vai estar disponível logo aqui abaixo para que seja feito o download, para que você também pratique na sua máquina. Mas qual que é a ideia aqui? A gente vai estar, através dessa base de vendas, e é esse relatório onde a gente tem nome de origem, né? Então tem aqui a data de vencimento, tem o ano, código do cliente, nome do cliente, região, código do produto, descrição do produto, quantidade vendida e valor de venda. Vamos ver aqui, vamos puxar um pouquinho mais. E também a categoria e a forma de pagamento. A gente precisa criar alguns resumos. Vamos supor que você receba a seguinte pergunta, né? Receba a seguinte solicitação do seu gerente. Olha, eu preciso que você crie para mim, eu preciso ter informação, né, dentro da nossa base de vendas, como que está a performance de cada categoria de negócio, como que está a performance de cada região, como que está a performance de cada categoria. Nesse exemplo aqui são as categorias de maquiagem, fragrâncias e assim vai. Então, como que você faria isso? Você tem uma forma muito fácil, intuitiva, que é através de tabelas dinâmicas. Então, para você começar a aprender aqui juntamente comigo, vou estar habilitando aqui minha barra de fórmulas, vou estar vindo aqui em inserir, no campo inserir, tabela dinâmica, e veja que aqui ele vai dar a opção da gente criar com base, né, no intervalo base vendas, que é essa tabela, e eu vou criar em uma nova planilha. Então, quando eu clico aqui no OK, ele vai habilitar uma nova aba. Então, ele criou essa nova aba. E aqui tem o range onde a gente coloca a nossa tabela, as informações da nossa tabela. Quais são essas informações? A gente tem informação de filtro, coluna, linha e valores. Como a gente vai fazer um primeiro resumo olhando somente categoria, então eu quero ter a categoria e o valor, eu não vou ter a coluna. A coluna eu vou ensinar você no segundo. Nesse exemplo, a gente vai usar apenas as informações que vão ficar no campo linha e valores. No segundo exemplo, a gente vai ter informações que vai ficar no campo colunas, linhas e valores. Então, como que a gente vai fazer? Eu quero ter a informação por categoria, então ela vai ser aqui na linha. Ele pegou todas as categorias que tinha na coluna e ele somou, e aqui a gente teve um total. A gente teve um total de 6 categorias. E agora eu quero saber qual que foi o meu valor vendido por cada categoria, ainda com a tabela selecionada. Agora eu preciso vir aqui em valor de vendas, e dentro de valor de vendas eu vou estar segurando ele e arrastando até valores. Então veja que ele trouxe aqui os valores de cada vendas. E eu quero classificar do maior para o menor. Como que a gente faz essa classificação? Eu vou vir aqui no filtro, opções de classificação, e dentro de opções de classificação eu vou colocar de forma decrescente e eu vou colocar com base no valor, não pela descrição. Vou colocar OK. Pronto. Então ele já classificou do maior para o menor. E agora, como que eu vou descobrir qual que é a porcentagem que representa cada faturamento? Então, a porcentagem de fragrância, a porcentagem de cabelo, a maquiagem e assim por diante. Dentro do valor total. Você precisa fazer uma fórmula? Não. Aqui, a própria tabela dinâmica te dá a opção. Então, vou trazer a informação valor novamente, vou segurar ela e arrastar. Então, a gente tem 2 vezes a mesma informação.
Veja que é o mesmo valor. Só que na segunda coluna eu vou selecionar, vou clicar com o botão da direita e eu vou olhar aqui em mostrar valores como. E veja que tem várias opções. Opções da porcentagem do total geral, porcentagem da coluna, das linhas. Então aqui você pode ver várias opções. Para esse caso eu vou usar essa aqui, porcentagem do total geral. Então veja que ele está falando aqui a fragrâncias, esses 516 mil, representa 27%, 27,52%. A segunda categoria também 27%, a terceira 24%, a quarta 18%, fragrâncias 1,57% e a última apenas 0,75%. Então aqui você já consegue entender o quanto cada categoria representa no seu valor de vendas, no seu faturamento. Olha só, de forma bem rápida a gente já conseguiu fazer isso. A segunda opção, né, você pode estar criando uma nova tabela, fazendo a seguinte coisa: eu vou copiar essa tabela dinâmica, eu vou colar aqui embaixo na linha 13 e eu quero mudar o tipo de visão. Eu não quero ter essa visão sumarizada por categoria, e sim por forma de pagamento. Então simplesmente eu vou mudar as linhas. Então veja que agora eu tenho um resumo ao invés por categoria e sim por forma de pagamento, mas tendo a mesma visão dos valores. Então, cartão de crédito representa 34% da forma de pagamento, cartão de débito 26%, Pix 38%. Então assim você tem a visão por categoria e forma de pagamento dentro do valor faturado. Legal, né? E agora, para dar um toque mais especial, eu vou vir aqui em análise da tabela dinâmica, inserir segmentação de dados, e dentro da segmentação de dados eu quero olhar por ano, eu quero vir aqui também selecionar novamente aqui análise de tabela dinâmica, segmentação de dados, eu quero olhar por mês, vai dar um OK. Só que aí o mês, veja que quando eu clico na minha tabela segmentada, onde tem o nome de cada mês abreviado, a gente habilita essa segmentação e a gente tem aqui colunas. Eu vou colocar 6, para que dessa forma ele divide em 6 bloquinhos. Eu vou simplesmente vir aqui e aumentar um pouco. Olha só. Então dessa forma ele dividiu em 6 colunas. Então 6 de janeiro a junho, de julho a dezembro. E conforme ver se vai dar certo, eu vou digitar aqui 2022. Ele filtrou as informações de 2022, 2023, 2024. 2024. Só que veja que ele está filtrando apenas na primeira tabela, não da segunda. E o que a gente precisa fazer? A gente vai vir aqui, selecionar o nosso ano. Eu vou vir aqui em segmentação, conexões. O que eu preciso avaliar? Aonde está a minha tabela? A minha tabela está na planilha 3, que é onde está aqui a nossa aba. E eu tenho uma outra tabela dinâmica que também está na tabela 3, que não tem essa mesma conexão. Então eu preciso plegar ela também. Então, dá um OK. Veja que agora, quando eu coloco 2022, 23, 24, olha só, 22, 23, 24, ele vai filtrando as minhas duas tabelas. Eu preciso seguir esse mesmo passo da conexão entre relatórios, também em todos os filtros segmentados que eu vou estar inserindo do relatório. E esse é o nosso primeiro exemplo. Olha só que legal. Você aprendeu a criar a tabela dinâmica, você aprendeu a criar relacionamentos, as conexões entre tabelas dentro de filtro segmentado, para você deixar ela ainda mais dinâmica também, mais intuitiva. Agora aqui a gente vai partir para o nosso segundo exemplo, tá? Então a gente vai criar por categoria, mas olhando a linha do tempo, tanto para a categoria quanto para a forma de pagamento, ou até mesmo olhando pelo produto. E também vamos criar aqui mais 3 filtros segmentados. Então, voltando aqui para a nossa base de vendas, eu vou estar clicando nela, como já está no formato de tabela, vou vir aqui em inserir, tabela dinâmica. E dentro de tabela dinâmica eu vou deixar nova planilha. Vou dar um OK. Ele criou aqui para a gente a planilha 4. E dentro da planilha 4, nessa aba, ele já trouxe aqui a nosso
exemplo, né? Então tá aqui o nome da tabela dinâmica, 9, e tá pedindo aqui para a gente começar a inserir as informações. Então, como eu já te mostrei, a gente vai vir aqui, vai pegar a categoria e ela vai vir na linha. O valor da venda vem nos valores. E agora na coluna, para a gente ver a linha do tempo, a gente vai pegar a informação do mês. Então veja que ele trouxe aqui a informação para a gente. Ah, eu quero criar uma nova tabela dinâmica. Olha só, eu vou clicar na linha 15, eu vou voltar aqui na minha base vendas. Dentro da minha base vendas, eu vou estar indo em inserir tabela dinâmica. Só que ao invés da gente vir aqui em nova tabela dinâmica, eu vou colocar a planilha existente e eu preciso falar onde que eu vou criar ela. Então eu vou botar aqui na planilha 4, eu vou selecionar na linha 15 e vou dar OK. Então veja que ele ficou para ficar. Então veja que ele ficou com a criação na mesma aba, então a gente não criou uma nova. Então, quando você quiser também criando dessa forma, tudo dentro de uma mesma aba do Excel, você precisa substituir, em vez de nova planilha para uma planilha existente, você direcionar onde ela vai ser criada. E aqui a gente vai fazer por forma de pagamento, em linhas, valor, em valores e colunas a gente vai colocar a informação do mês. Então veja que ele também ficou da mesma forma. O que você pode fazer, como você vai puxar as informações da mesma tabela, eu vou copiar essa de cima, toda a seleção, e agora eu só preciso substituir, em vez de forma de pagamentos, eu vou colocar a descrição do produto. Veja que como é muito simples. Então o que você precisa fazer agora? A gente vai vir e classificar para a gente olhar sempre do maior para o menor. Então eu vou vir aqui no rótulo de dados, rótulos da linha, mais opções de filtro, decrescente, soma do valor da venda. Assim que a gente faz a classificação do maior para o menor. E é só seguir esse mesmo padrão para as demais. Seguindo esse mesmo padrão, você consegue ir classificando sempre pelo valor, não pela descrição, né, do que está na linha. Então aqui mais opções de classificação, decrescente por soma do valor. Veja que está classificado por categoria, forma de pagamento e também produtos. Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar os filtros segmentados. Em quais serão esses filtros? O primeiro filtro vai ser por região. Então vou estar selecionando a tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, inserir segmentação. E eu vou colocar a coluna região. Então aqui ela tem a região, que é onde estão as nossas lojas. Aqui, região 1, 2, 3 e 4. Então quando eu clico na loja 1, loja 2 ou loja 3, ou até mesmo nossas vendas online, veja que só está selecionando a primeira tabela. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui em segmentação, selecionando aqui o nosso filtro, segmentação, e a gente tem que fazer a conexão dos relatórios. Então a gente precisa conectar com todos os relatórios dentro dessa aba. Então aqui a gente está na planilha 4 e a gente tem aí dentro da planilha 4 mais duas tabelas dinâmicas, totalizando 3. Agora, se a gente selecionar, ele vai fazer o filtro, aplicar esse filtro para todas as tabelas dinâmicas. É muito importante. Nosso próximo filtro vai ser por categoria e forma de pagamento, então é só seguir o mesmo padrão. Bom, agora se vocês notarem, quando a gente começa a filtrar, ele vai movimentando as colunas, a largura das colunas. Eu não quero que isso aconteça. Eu já vou deixar aqui uma largura que eu acho que é a ideal, e eu quero que quando a gente altere, só altere os valores e não fique aumentando ou reduzindo o tamanho das nossas colunas. Então para isso, a gente clica nas tabelas com o botão da direita, uma de cada vez, em opções da tabela dinâmica, e a gente precisa desativar essa opção que é o ajuste automático da largura das colunas ao atualizar. Então vou clicar assim para todas, seguindo esse mesmo padrão, para que a gente desabilite. Porque você pode estar formatando o seu relatório e depois que você deixar ele todo formatado, na primeira atualização acaba bagunçando. Veja que agora ele só está
alterando as informações. Outra coisa também que pode ser feita, se você quiser, é a gente ajustar esse nome. Então, em vez de rótulo de dados, eu vou estar selecionando aqui. Eu vou apagar e vou escrever o nome dessa coluna, que seria categoria. Vou dar um Enter. Essa soma eu vou apagar. Ó, só que quando eu clico no botão Delete, ele não deixa. Ele dá essa mensagem de erro, porque é uma tabela dinâmica. Então, o que eu faço? Eu venho na barra de fórmula, eu seleciono ela, dou um Delete, dou um espaço e aí sim eu dou um Enter. Mesma coisa para o rótulo da coluna. Selecionar dentro da barra de fórmula, dá um Delete, dou um espaço e aperto Enter. E assim eu vou fazer para as demais. Vou selecionar o rótulo da linha, onde vai ser o cabeçalho, colocar o nome dessa coluna. As demais que estão acima, eu quero deletar elas. Então vou selecionar, barra de fórmula, deleto, dou um espaço. Dessa forma você aprendeu a criar tabela dinâmica, utilizando 2 exemplos. Você aprendeu a criar filtros segmentados, fazer a conexão entre os filtros para que ele funcione em todas as tabelas que você deseja e deixando aí os seus relatórios cada vez mais intuitivos, que você possa realmente ter os dados de uma forma mais fácil para que você analise e tome as decisões corretas. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixe um comentário com as sugestões de mais vídeos que você gostaria de ver. E eu te vejo até um próximo vídeo, uma próxima aula. E até mais.